Olá, nós estamos aqui com dois personagens essenciais da perícia contábil, Marco Antônio Amaral Pires e Walter Moraes, e nós vamos falar de um tema muito interessante, que é a avaliação de empresas em grandes conflitos. Nós temos os conflitos societários e temos também os conflitos de separação judicial. Marco, o que você tem a nos dizer sobre esses tipos de conflito? Minha amiga Cristina, nós podemos dizer que nesse tempo meu de experiência, para não falar assim quanto tempo, mas o suficiente para que passasse no meu escritório, conflitos patrimoniais de casais em que eu consegui desenvolver junto com o advogado um procedimento de solução amigável. Eu acredito que um exemplo dessa oportunidade que o contador tem de desenvolver uma solução de continuidade, porque pode, né, e na situação ali eles não se davam bem, não queriam uma, digamos assim, uma solução que conviesse à outra parte, mas que, em razão da nossa proximidade, do nosso trabalho, que passa a ser, além de técnico, curiosamente, nesses conflitos, de uma forma em que nós não fazemos o trabalho do psicólogo, mas procuramos entender qual que é o capricho de cada um. Nesse exemplo, que eu estou me reportando, e como é conflito de casal e tem o segredo de justiça, mas chegamos a conversar com um lado e com o outro. E o mais interessante, Walter, foi que nós passamos a ter ali, digamos assim, uma proximidade que chegava à confidência. A ponto de que eles falaram, não, eu preferiria essa empresa, essa aqui me soma mais, essa aqui me agrada, não, essa aqui se ele quiser. Ou seja, chegamos a um ponto em que no nosso trabalho de perícia, em que num primeiro momento nós identificamos aquilo que interessava para eles de forma segregada, separamos os valores e aí ficamos com o que seria, digamos assim, discutível. Não do ponto de vista somente patrimonial, mas o que o que era conveniente para um e para outro, até mesmo do ponto de vista da valorização ou da valoração daquele patrimônio. O certo é que, na hora que terminamos o procedimento, nós, inclusive, passamos a orientar os contadores a desenvolver o procedimento de ajustes ou de registros adequados das informações contábeis, principalmente de financiamentos, em que eles não estavam fazendo corretamente. Quando fizemos o fechamento, não houve sequer discussão. É uma excelente experiência para o contador, para ele perceber o quão ele é relevante, né, importante para esse momento de discussão de um conflito de casal. Então, você entende que o papel da perícia não é só o papel matemático, mas também um papel um papel social Sim. dentro do Poder Judiciário. Eu queria passar um outro exemplo nessa de conflitos patrimoniais, mas eu queria ouvir do Walter alguma experiência que ele teve. E aí, se for o caso, a gente volta, porque esse foi, inclusive, motivo de meus estudos de caso dentro das minhas aulas de pós-graduação. Walter, assim, coloca para nós a sua experiência, né, dentro dessa questão de avaliação de empresas na parte do conflito entre os sócios, né? E o que você pode nos dizer da perícia, a importância da perícia nesse tema? Me permita, Cristina, antes de falar dos sócios, né, os conflitos, dar uma continuidade aqui quando a gente fala de casais, na separação dos cônjuges, né, que em muitos dos casos que também já tive a participação, alguns a gente consegue fazer ali em conjunto, né, fazer uma construção
mais equitativo, né? Observando a questão patrimonial e como ela vai ser efetivamente ali partilhada, né? No percentual, na participação de cada um, observando as questões legais. Mas nem todas as vezes a gente vai encontrar uma harmonia, né? Ou um ambiente propício, muitas vezes, para poder chegar no consenso e na participação em conjunto para poder buscar a solução de um conflito, né? Muitas das vezes vai efetivamente se realizar ali algumas perícias que vão ali demandar algumas atenções que a gente precisa ter e algumas fragilidades, alguns registros contábeis que não são efetivamente bem elaborados, né? Às vezes por falha do empresário em não comunicar de forma assertiva com o profissional de contabilidade, erros de comunicação, né? E aí vem ali as informações contábeis que não refletem a realidade. Então, muitas vezes a gente tem algumas dificuldades para poder processar uma análise pericial nesses documentos, né? Isso se falando do contexto de separação de cônjuges, né, nesse contexto. Societário é um conflito, né, que muitas das vezes a gente observa no cenário empresarial, que ali o desafeto societário, né, que nós vamos reconhecer ali, tem um tratamento específico no Código Civil, se tratando de sociedades limitadas, né? No Código Civil a gente tem ali os artigos 1029 e 1031, que tem ali o regramento específico, né? E que muitas vezes, na ausência do instrumento contratual, isso vai levar para uma demanda, né, judicial para apurar ali qual é o valor que o sócio tem de direito ao sair da sociedade, porque quando ele entrou, ele aportou um capital social, né, para que pudesse dar ali a inicial de uma empresa, de um negócio. E quando ele sai, ele teria o direito de retirar somente o capital que ele aportou, o capital corrigido, né, ou o capital vinculado ao valor econômico da capacidade que pode gerar de riqueza. Então, isso gera muitos conflitos, muitas vezes, desentendimentos, né, a partir do momento que não há mais como os sócios interagirem e manter uma estrutura comercial, empresarial em conjunto. Então, a gente vê muito esses conflitos, né, e acabam levando para o judiciário essa demanda. E que muitas vezes, Marco Antônio, eu acho que poderia trazer uma resolução mais fácil de apuração de haveres se fosse efetivamente constituído no contrato social a metodologia, o procedimento que fosse acordado previamente. Porque aí evitaria de levar para o judiciário como isso seria resolvido, né, qual método que seria traçado. Então, talvez seria uma forma de trazer ali reduzir o impacto da discussão e até dar celeridade ao processo, que muitas vezes a gente acaba com um processo demasiadamente longo, né? E a empresa entrando em situação de perda de administração, né? Perda efetiva dos negócios, né? Perda de oportunidades e o sócio não sabe onde direcionar, o que fazer, como fazer. Então, vou lançar uma oportunidade boa para os nossos amigos contadores. Uma excelente condição que você aqui estou e que você me deu a oportunidade de ler uma tese de doutorado na área do direito, que foi lá com o pessoal da PUC Minas, em que o doutorando, hoje é doutor, né, eu vi que ele conseguiu, ele citou exatamente essa problemática, não somente aqui, sim, lá na Itália e em Portugal, mas eu faço esse convite aos contadores. Que convite é esse? Dele, como o próprio Walter comentou, de estabelecer no contrato social uma metodologia para que se possa apurar da forma como o Código de Processo Civil ali estabelece, quando não está regulado, o artigo 606 do CPC, em que o que vamos estabelecer como procedimento metodológico de fazer a apuração dos ativos e passivos tangíveis, que obviamente será ponto de saída ou de obrigações, mas como que vamos avaliar o ativo intangível. Porque essa métrica é muito interessante no estudo, e aí eu tomo de novo esse exemplo, que foi propício, no direito português e no direito italiano, não existe esse procedimento do ativo intangível. E olha que interessante, o nosso tem. E se hoje discute a metodologia e se discute de uma forma temerária, porque você também, Walter, não sei se a Cristina já participou de algum procedimento de apuração,
utilizamos o procedimento que, na época do processo de desestatização do Brasil, foi adotado, clássico, porque utiliza instrumentos contábeis para essa quantificação. Porque utiliza informações pretéritas e não uma informação estática para, a partir dali, estabelecer um regramento de índices. Mas aí convido, então, os nossos amigos contadores para pensarem e perceberem, e aqui podemos aqui avançar um pouco, já numa situação mais, digamos assim, mais de profundidade do conteúdo, do porquê que se utiliza o fluxo de caixa descontado para o que a gente chama de ativo intangível. E eu tenho vários exemplos, mas eu não quero cortar, eu só quis dar essa deixa para chamar os contadores para poder, nos contratos sociais que já estão em curso, que estão formando, porque vocês são instrumentos, junto com os advogados, de fazer um contrato social para as limitadas, de estruturar aquele da SA, de forma a poder, nesse momento de crise, porque muitas vezes ninguém pensa, né? Nós não pensamos. Nem vai dar certo, vai dar tudo dar certo. Não, mas nós temos que utilizar aquela situação de risco. Nós temos que mitigar o risco. E o perito, ele realmente trabalha nesse procedimento. Então, eu queria ouvir isso de você, Walter, para a gente poder voltar a esse exemplo. Desculpa cortar vocês um pouco, mas assim, eu me lembrei de uma avaliação de empresas que eu fiz e que me chamou muita atenção, trazendo agora para um tema mais assim popular, né? Onde a pessoa não trata a contabilidade com o valor que a contabilidade tem. Então, às vezes, utiliza algumas coisas que a gente vai chamar aqui de não contabilidade, né? Que nós sabemos o que nós estamos falando. E aí, depois, você quer avaliar uma empresa onde você vendeu muita coisa, ou você vai dividir com o seu cônjuge uma coisa onde você não declarou tudo que era necessário naquela empresa. Qual o valor para vocês que a contabilidade tem nessa questão da perícia, da avaliação da empresa, quando a contabilidade não espelha a real situação da empresa? Nossa, Cristina, eu sou enfático nessa situação. Acho que a contabilidade, não tenha dúvida que é o guardião de todos os fatos que possa falar da questão mensuração de uma empresa. Digamos de passagem que o Decreto-Lei 9295, né, está escrito lá que é a profissão do guarda-livros. E eu costumo dizer que o guarda-livro não é guardar um livro contábil em si, mas é guardar a memória econômica, a história, que tudo foi constituído, como que foi organizado o capital, quanto que gastou na constituição da empresa, no imobilizado, quanto que era a fatura, qual o resultado. Então, o registro contábil é muito importante para as empresas, né? E é muito importante para a sociedade, é muito importante também para as pessoas quando tem esse tipo de conflito. Na convivência de um relacionamento de casais, por exemplo, a gente nunca vai imaginar que vai haver uma separação. E é uma coisa tão interessante nisso, né, que na nossa sociedade a gente vive muito essa situação, que muitas das vezes o relacionamento entre o casal, um está trabalhando e o outro não tem uma atividade empresarial, né, o outro trabalha somente em casa, o outro trabalha em outra atividade que não, mas o empresário que tem efetivamente a relação do patrimônio e que numa separação tem ali que apurar, né, o valor da empresa para que possa partilhar numa separação, essa informação tem que ser contida em dados reais, em dados que realmente foram processados ali. Eu já tive uma experiência também não muito interessante de uma separação em que uma das partes era a financeira da empresa, o outro era o comercial. Então, cuidava de toda a parte comercial e cuidava de uma atividade empresarial no interior que é muito voltado a gado, a comércio de carne, de leite, né? E esse comércio tem muita facilidade, muitas vezes, de fazer movimentação que não são levados à contabilidade dos registros. Então, imagina a dificuldade que vai ter na apuração quando você precisa das demonstrações contábeis, do registro contábil daquilo que foi efetivamente realizado, da compra, do patrimônio, né, do gado que estava lá registrado e comercializado, qual foi o lucro daquilo dali. Então é difícil você fazer uma constituição de um patrimônio a ser partilhado para fazer da partilha, da apuração de haveres específico, né, para identificar ali a participação,
nesse sentido, que eu não tenho, que eu tenho essa fragilidade. Então, a melhor situação seria essa que você deu como primeiro exemplo, de tentar construir de forma amigável um entendimento que possa fazer. E essa construção é do profissional de contabilidade, que está ali vinculado ao empresário, que entende o negócio do empresário, que entende as dificuldades que tem ali naquele momento e que possam ali colaborar com essa situação. Deixa eu completar uma coisa aqui. Você comentou aí de ativo, né? De valor que teria que acrescentar em qualquer partilha, seja ela societária ou de relação conjugal. E as despesas? E as obrigações? Então, assim, a questão do registro contábil, ele é inegável. Então, é o que está registrado é o que vale. Porque o que não está registrado, tanto pode bater em Chico Francisco, né? Vamos assim usar esse vocabulário. Então, nós temos que focar nesse procedimento. Porque, inclusive, quando numa decisão a nível de segunda instância, se o advogado se sentir prejudicado porque houve uma análise do extra-caixa que não convinha à parte, ele vai querer desconstituir o trabalho do perito que saiu da sua esfera. Sim, aí ele fala assim, mas a gente vendia muito mais do que isso, mas não está na contabilidade. Então, não pode ser utilizado. O que se procura nessa busca de consenso, até mesmo na informação, e eu estou, num caso, em vara empresarial, nessa situação em que eu estou solicitando que a parte prejudicada apresente provas que possibilite essa identificação do extra-caixa. Simples. Se não puder, não será nós, peritos, que iremos fazer. Agora, uma outra coisa que eu queria fazer menção é com relação ao trabalho na avaliação da empresa quando você não utiliza a documentação contábil. Dados pretéritos. Aí você distorce. Aí você provoca a ira dos advogados, dos agentes do direito, porque vão virar e falar que aquela metodologia não é adequada. E é isso que está acontecendo na nossa prática de hoje. Porque o que nós como professores, né, todos nós, né, a gente sempre fala para os nossos alunos que a perícia é a mais robusta das provas. Sim. Não é assim? Sim. Então, Mais que a auditoria. Isso. Então, o juiz... Sem desmerecer, sem mas desmerecer a mais do que auditoria, mas mais que a auditoria. Porque a perícia, ela trabalha em todos os dados. Isso. E a auditoria, ela trabalha em alguns dados numa massa... Eu vou virar e falar assim, entende... que são todos os dados de uma amostragem. Exatamente. Então, assim, o juiz, ele é o que eu falo, não precisa ensinar o juiz nenhum artigo, nem nada, ele sabe tudo. Ele está ali querendo a nossa ajuda para coisas técnicas, né? Então, é muito importante a perícia contábil para esse tema que nós estamos aqui conversando, né? E a importância que a contabilidade tem que ter numa empresa, porque o contador, ele não é só uma pessoa que emite guias, não. Ele é uma pessoa que vai ser um gerente da parte de estratégias de crescimento da empresa. Eu costumava falar que, quando eu era estudante, que a contabilidade ela é o esqueleto da empresa, né? E que faz todos esses músculos funcionarem. Então, é muito importante para uma avaliação de empresa a contabilidade e também muito importante para auxiliar o juiz. Vocês concordam? Plenamente, eu que lembrei, enquanto você estava comentando aí, lembrei de uma situação em que nós desenvolvemos um trabalho junto com o perito, já faz algum tempo, porque foi uma métrica que eu ainda utilizava na minha metodologia um pouco diferente, eram de 19 empresas. Dessas 19 empresas, se não me engano, eram 5 ou 6 contadores responsáveis por essas empresas de um grupo econômico. E que eles me auxiliaram, olha aí o detalhe da contabilidade, eles me auxiliaram a poder examinar todos os registros contábeis e tinham desde o início de muitas empresas lá que tinham 20, 30 anos de existência, para que nós pudéssemos desenvolver o trabalho de levantamento de dados, para que a gente pudesse fazer o procedimento da apuração do ativo intangível. Assim, foi um trabalho rico, não por mim, mas pelos próprios contadores,
que, além de levantar essas informações que já estavam lá e que eles me explicavam, porque não basta só o diário, não basta só os registros, ou seja, precisa da história da empresa para que você possa se contextualizar para o efeito dos ajustes devidos à reta de regressão quando você trabalha no fluxo de caixa descontado. E o mais interessante é que dentro que na época eu fiz ainda na figura de balanço especial, não é hoje como balanço de determinação, mas os ajustes dos ativos tangíveis e das informações com relação ao valor de mercado dos bens foram todos ali apresentados, apontados com uma devida validação na área da perícia de engenheiros que haviam feito as avaliações prévias, eram um ano e meio antes do evento, do acontecido, e que se viu como referência boa, porque um ano e meio não altera muito em termos do ponto de vista de avaliação de engenharia, e que serviu muito para o nosso trabalho. Foi sine qua, né, a condição de adequados registros contábeis. E sem ela, a gente não consegue realmente fazer um trabalho que possa atender à justiça de forma plena. Foi bom essa observação e essa recordação aí que se viu. Eu faço a colocação aqui, Cristiano, é o seguinte, sabe? Até voltando um pouco da questão da auditoria que nós colocamos, né? A gente fizeram perícias que têm procedimentos de auditoria nas empresas, seria mais fácil para nós, né? As informações já seriam trazidas ali com mais clareza, nós entenderíamos que as políticas contábeis são realizadas dentro das empresas, desde das políticas voltadas ao estoque, do CPC 16, o CPC 01, que vai falar de teste de recuperabilidade, né? Todas as provisões, provisionamento, o CPC 25. Então, todas as técnicas e normas que precisamos estabelecer para que dê mais clareza e confiança nos dados que são apresentados são muito importantes. Por isso que a gente sempre chama a atenção dos profissionais de contabilidade, né, para a importância da interação da contabilidade com a administração da empresa para que possa ter acesso a essas informações e levar as políticas contábeis a fazer a mensuração e valorização dos valores que são registrados ali dentro da contabilidade. Então, isso é muito importante, né, que o profissional de contabilidade estabeleça uma relação próxima do profissional, né, da administração e a contabilidade entrem em conjunto para que possa ter a contabilidade, o regime periódico, não é só no momento, né? Que muitas das vezes, quando entra numa situação de conflitos, né, e que vai propiciar ali uma situação, uma demanda de perícia, as partes vão querer uma metodologia, um procedimento, não às vezes a metodologia, mas vão querer um procedimento que vai favorecer a um ou a outro. Uhum. É difícil, né? Se não houver um consenso ali, eles vão querer uma parcela maior, eu quero uma parcela menor. Para quem fica vai ser difícil, porque quem está saindo, ele quer receber o valor que foi aportado. Mas quem fica olhando aquele capital e falou, não, mas você tem que tirar o capital seu, mas eu vou te pagar mais ainda. Quer dizer, não é ele, né? É a empresa. É uma personalidade jurídica que efetivamente tem a capacidade. E as informações ali que são lançadas ali tem que ser mais propícia àquilo que foi determinado pela contabilidade. Os registros alinhados com a administração, para que possa espelhar o resultado, né? Muitas das vezes a gente depara por situação de que alguns profissionais vão pedir, falar, não, mas a gente precisa de fazer o ajuste nessa ou nessa colocação aqui, porque o estoque ou o imobilizado ou os equipamentos não espelham a realidade. Mas fazer agora? Mas qual o impacto financeiro, econômico disso agora nas demonstrações financeiras? Uhum. E qual o impacto disso por ter feito naquela época? Os procedimentos de realizar no CPC 16, na avaliação do estoque, do teste de recuperabilidade, do imobilizado, se fosse realizado aquilo, qual o reflexo daquilo nos resultados, no lucro? Aumentaria, diminuiria? Só que vai fazer isso agora para beneficiar ao interesse de um ou de outro? Então, muitas das vezes, a gente encontra esse tipo de conflito, né, da técnica, não em si da metodologia, mas da técnica, como que eu vou chegar ali para verificar, porque a partir do momento que eu tenho consolidadas as informações contábeis, fica tranquilo para que eu possa aplicar a metodologia de apuração de haveres. Né? E essa questão de falar da auditoria, ela é tão relevante que em uma outra demanda que eu também estamos preparando, porque aquele detalhe, há um consenso, há uma necessidade de convergência. Isso sempre parto. Eu sempre parto dessa condição como perito do juízo.
precisamos de convergir. E uma dessa convergência foi que, numa demanda que está acontecendo lá, o que aconteceu? A parte virou e falou, mas precisa de fazer uma prestação de contas, uma conferência, uma revisão, uma verificação disso aqui, não sei o quê, precisa de auditoria. Ok. Submeti a magistrada, né? E que é a vara empresarial, então já sabe pelo menos uma das varas, aqui pelo menos em Belo Horizonte, mas submeti a magistrada e ela entendeu que deveria ser feito primeiro um procedimento de auditoria para regularizar ou para verificar, validar os procedimentos contábeis para ver se eles estavam adequados. Se não, fizesse as adequações pertinentes até o momento em que, olha, já está regular da agora para frente. Ok, aí vai entrar a perícia para fazer a apuração. Olha que legal. Muito bom. Aí auditoria, perícia e os nossos amigos contadores. Com certeza, né? A contabilidade, assim, nós somos suspeitos de falar porque somos contadores, né? Amamos o que fazemos, né? E para que tudo isso aconteça, nós precisamos da educação continuada, né? Assim? E o Conselho Federal de Contabilidade, não é o Conselho Regional, o Conselho Federal, então, ele instituiu o Cadastro Nacional de Perícia Contábil, peritos contadores, né? Então, nós temos aí o do perito, como também nós temos o do auditor, né? Existem outras profissões que também precisam fazer a educação continuada, mas o que tem cadastro somos nós, peritos contadores e os auditores, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós né? somos suspeitos, né, Walter? Por quê? Qual que é o seu número? O meu número é o número 1 no Cadastro Nacional E de o meu número é 10. É o número 10. Logo quando foi instituído, Exatamente. você me ligou. Marco, entrou aí o Cadastro Nacional. E, na verdade, foi um relacionamento nosso junto ao Conselho Regional de Contabilidade, Grupo Técnico de Perícia, né, que a gente atua há bastante tempo, juntamente no nosso saudoso Walter Roosevelt, que estava à frente no Conselho Federal para que pudesse fazer esse cadastro, que, diga-se de passagem, esse cadastro veio com a demanda do Código Civil, não gosto de falar muito novo, Código Civil não, que agora deixou de novo, 2015 deixou de ser novo. Que instituiu ali que iria ser feito o cadastro, mas o cadastro é para o judiciário. E aí achou-se também uma oportunidade de ter esse cadastro também, como uma forma também de colocar ali os profissionais ali mais à frente, né? Uma observação, ter um olhar diferenciado dos profissionais que têm um cadastro junto nessa qualificação. E com a alteração da lei em 2010, o Decreto-Lei 9295, né, propiciou ali que o Conselho Federal pudesse instituir o cadastro, né, de profissionais técnicos, que são hoje os dois, né, o CNAE e o cadastro de peritos. Então, efetivamente, isso foi muito oportuno para que pudesse ser feito esse cadastro e que propicia, né, uma qualificação mais adequada, né, e que corrobora, inclusive, com a questão da educação continuada, que é muito importante, que os profissionais tenham ali está descrito como regra, né, ter os 40 pontos, né, de atividades em educações continuadas, né, em educações continuadas válidas dentro da área de expertise de cada atuação do profissional, que isso é muito importante, não é um curso apenas. Mas por que esse curso, né, Marcos? É para que a gente possa estar sempre estudando, estar sempre atualizando sobre o procedimento, seja aí do aspecto jurídico, da metodologia. Então, isso é muito importante para que isso seja estabelecido como forma de qualificar os profissionais e melhorar o serviço à comunidade, né? Deixa eu contar uma historinha do porquê desse Cadastro Nacional de Peritos Contadores. Obviamente, eu tinha uma proximidade muito maior do Walter Roosevelt Coutinho. O Cadastro Nacional de Peritos Contadores foi uma ferramenta que queria ser propiciada aos tribunais para cumprir o artigo 156, porque os tribunais são obrigados a fazer o cadastro. E esse cadastro que nós antecipamos, nós tivemos essa visão e ela está aí presente para poder fazer o diferencial. Hoje, na nossa norma, fala do termo preferencialmente no Cadastro Nacional de Peritos Contadores. Exatamente porque você precisa desse grau de excelência. Não que isso impeça que o perito comum, que o contador comum não possa, porque ele começa por isso. E ele tem plena condição de fazer essa condição de qualificação técnica. E é muito importante, né? Vamos dar honra aqui ao Walter Coutinho, que também foi nosso presidente, né, do Conselho Regional de Contabilidade e que levou muito a perícia a um nível excelente, né? E o que acontece com o cadastro?
O cadastro ele vem tornar você, contador, mais apto a fazer as perícias. Então, não é uma questão de fiscalização, não é uma coisa para, vamos dizer assim, muitas pessoas falam, mas eu tenho que fazer os 40 pontos. Sim, você tem que fazer. Porque se você não tiver essa obrigatoriedade, né, às vezes a gente passa um ano, né, sem fazer um curso. E esse curso, ele é muito importante. Ele pode ser, essa pontuação pode ser por cursos que você faz, por produção intelectual, cursos no exterior, curso aqui no Brasil, né? O próprio conselho nosso, ele tem o café com o contabilista, onde ele sempre coloca pontuação. Então, se você pensar em 40 pontos e dividir isso no ano, se você fizer 3 pontos por mês, aí o último mês você completa mais um pouquinho, você tem os 40 pontos, né? E isso, para o juiz, o que nós temos levado, né? Eu sou presidente da Associação de Peritos de Minas Gerais, e o que nós temos levado aos juízes é que essas pessoas, que esses peritos que estão no cadastro e que eles buscam estar sempre atualizados, eles são um diferencial, né? Então, eu digo assim, na minha trajetória de perícia, né? Eu comecei a fazer perícia em 1985, então eu tenho 40 anos de perícia. Então, a gente vê muita mudança, né? A quantidade de perito que temos hoje. Então, se nós não tivermos essa preocupação em nos especializarmos, né? Aí, como que vai ser? Nós vamos ficar parados no tempo. E agora está vindo aí a inteligência artificial, que vai mudar muita coisa para todos nós. Então, é muito importante. Agora, aí você vai falar assim, Cristina, eu não consegui fazer os 40 pontos, porque eu fiquei doente, porque eu fiquei grávida, por uma outra situação. Então, existe a proporcionalidade de pontos se você não pôde cumprir todos por alguma dessas situações e outras também que a gente pode determinar. Então, não é uma coisa assim de forma punitiva, não. Não. É para que nós possamos fazer o nosso melhor dentro de tudo que a gente tem acesso. Isso é muito importante, a questão da educação, que nós também, que somos, né, professores também, a gente percebe que o conhecimento ele não é estático, né? Ele vai sempre transformando e vai aperfeiçoando, e isso vai depender daquilo que nós vamos vivenciando, da questão do empresário, da questão da justiça e todas as técnicas, né? E nós temos as normas de contabilidade que vão também atualizando e ali demonstrando que precisa ser aplicado, né? Nós temos recentemente uma norma, o IFRS 18, que vai modificar as demonstrações financeiras, né? Então, quer dizer, para fins da área de mercado de capitais, isso vai trazer uma leitura diferenciada, um procedimento diferenciado. Isso já com uma previsão aí para ser implantado em alguns países a partir de 2028, mas 2027 já começa a ser implementado, e que isso vai afetar a leitura que a gente faz nas demonstrações financeiras, nos resultados. Ele é mais voltado para uma análise de caixa operacional, uma análise de resultado financeiro e de investimento, né? Para adequar mais as informações levadas à sociedade, ao mercado de capitais. No entanto, isso vai interferir, inclusive, em todas as nossas análises. E a gente precisa estudar sobre isso. Sim. E a educação continuada colabora exatamente com isso, né? Prevendo como vai ser essa análise, essas dimensões que nós falamos a respeito de apuração de haveres. Quer dizer, nós vamos ter que reanalisar a demonstração de resultado, a DRE, como é que nós vamos fazer a leitura, que impacto que isso gera em todas as questões que nós estamos falando de apuração de haveres e de valor que vai ser apurado, né? Assim como vamos ter também a questão tributária. Nós temos uma reforma tributária que vai impactar, né, os resultados da empresa, que vai impactar a base de cálculo, né, e que ela vai ser implementada de forma segregada, né, vai começar agora 2026 e vai ser implementada até 2032. Né? Vamos falar, para que a gente possa terminar, Sim. que sem educação continuada, nós, contadores, não podemos entregar um produto de alta qualidade para a sociedade. Eu acho Sim, e que nós, apesar de toda essa experiência que nós temos, nós continuamos estudando. Sim. Não é assim? Isso mesmo. Independente de educação continuada ou não, né, nós estamos aí sempre estudando. E como é importante você, contador,
continuar estudando para trazer o seu melhor produto. Lembrando que esse ano de 2025 nós já temos novas normas de perícia e temos também novas normas de avaliação de empresa, né? Assim? E novos procedimentos Novos contábeis que vão procedimentos. ser realizados, né? Isso. Que ainda estão sendo implementados ainda, né? Então, queremos agradecer vocês por estar aqui conosco e saiba que do mesmo jeito que vocês estão aqui trocando uma experiência conosco, nós três aqui também estamos muito honrados de estarmos juntos para levar esse conhecimento para você. Até a próxima. Até a Muito próxima. obrigado. Até mais.